Ela é uma questão antiga da Mackenzie. Essas questões antigas, elas são bem assim, elas seriam muito diferentes hoje em dia. A gente precisa preencher essa lacuna, duas lacunas aqui. Tanana, plan that was presented. Se você olhar para as alternativas, a gente tem not every, not all, neither all, almost any, every. Então a gente tem alguma espécie de quantidade. Alguns, quase qualquer um, não todos. Tá, ok. Então nem todos os planos, ou todos os planos, cada plano, algo assim. That was presented, então esses planos foram apresentados. Olha para as opções que a gente tem na lacuna 2. Was suitable, had suitability, had suited. Suit é o verbo se adequar. Então, por exemplo, was suitable, foi adequado. Had suited, se adequou. Entendeu? Então, é, digamos, o verbo adequar, adjetivo adequado, por aí. Então, a gente já pegou a ideia aí, né? Que a gente vai falar de um plano, esse plano foi apresentado e ele foi ou não foi adequado. Eu vou escrever aqui para a gente se localizar melhor. Pronto. Agora vamos voltar para as alternativas. Vou começar de baixo para cima. Every plan, alternativa A, every plan that was presented suitably. Qual que é o problema aqui? Dá para dizer every plan? Dá, não está gramaticalmente correto dizer isso. Every plan seria cada plano, tá. Agora, that was presented suitably. Suitably é um advérbio de adequadamente. Todo plano, cada plano que foi apresentado adequadamente. E aí, essa frase não continua. Uma coisa que pode facilitar a compreensão dessa questão ou não é o seguinte. Isso aqui é um pronome relativo que retoma plano, ou seja, é como se isso aqui fosse uma frase à parte. Eu vou dizer que cada plano, todos os planos ou nenhum plano foi adequado e esses planos foram apresentados. São duas frases dentro de uma. Então, quando olha para esse that, enxerga assim, ó, plan. The plan was presented. Então, isso aqui é uma frase e isso aqui é outra frase. Eu acho que o cara que fez essa questão, quando ele colocou para a lacuna 2 suitably, ele quis te confundir, fazendo você achar que isso aqui, essa lacuna estava completando essa frase aqui, mas não está. Essa lacuna está junto com essa frase número 1 aqui, tá? Então, não é que os planos foram apresentados adequadamente. Então, não dá para preencher essa lacuna 2 com suitably, que é um advérbio. Então, a gente já anula a alternativa E. Vamos para a alternativa D, que é a correta, mas eu vou falar das outras também nesses tempos finais. Almost any plan that was presented has suited. Então, almost any é praticamente qualquer plano que foi apresentado has suited. Foi adequado ou se adequou. Então, almost any plan has suited. Has suited no present perfect. Então, os planos numa linha do tempo. O agora, os planos foram apresentados e eles foram adequados. Quando a gente usa o present perfect nesse caso, ele está no sentido de passado, mas um passado que não é marcado igual o simple past, então a gente não marca ele assim na linha do tempo. Eu tenho um objetivo com isso, a gente vai chegar lá. Então essa alternativa D é a correta. Vamos olhar as outras? Neither all plan that was presented had suitability. O problema aqui da alternativa C é o neither all. Não tem como usar neither all dessa forma, não é um uso recorrente do inglês. A gente usa neither mais uma palavra, mais um substantivo, mas não com all, que no caso seria um advérbio ou um determinante. Então, não, a gente não pode usar ele desse jeito, tá? Então, o problema aqui é o neither. B. Not all plan that was presented had suited. Aqui é a mesma coisa. Até o had suited não caberia muito, porque traria essa ideia aqui de uma ação que aconteceu antes da outra. Então, peraí, os planos eles se adequaram antes de serem apresentados? Isso não faz muito sentido. E o outro problema é o all. A gente usa all, na grande maioria das vezes, com substantivos no plural. Então,
All the kids shouted. Todas as crianças gritaram. All the kids, plural. Ou com uncountable nouns. No caso, plan é um countable noun. Então, plan, plans. Aqui ele está no singular. Então, não caberia all, tá? Se fosse plans, aí é outra história. All of the plans, not all plans that were presented, tá? Como não está no plural, não cabe usar all aqui. E por último, a gente fica com not every plan that was presented was suitable. Aqui. Então, essa alternativa A é até que possível? Mas qual o problema dela? Not every é uma estrutura ok para ser usada nessa frase. Então, not every plan that was presented was suitable. Esse was é simple past. Suitable é o adjetivo adequado. Quando você usa was suitable nesse caso, você também está marcando a ação desse jeito. Pontual, uma coisa que começou e acabou no passado. Então, assim, o plano começou e acabou no passado e ele se adequou, começou e acabou no passado. Quando você, ao invés de usar was suitable, você usa has suited, que foi a alternativa correta, você não traz essa ideia de uma ação tão marcada assim. Certo? É bem sutil, principalmente para nós falantes de português, que não existe essa diferença assim tão grande, a gente fica tipo, tá, mas e daí? Mas para os nativos de inglês faz toda a diferença sim, você usar simple past, uma ação que começou e acabou no passado, e o present perfect, que não dá essa limitação. Então a gente vai optar por usar o present perfect, que não dá essa limitação de, esses planos foram adequados, começou e acabou no passado, essa adequação aí? Não. Sem limitação, entendeu? Então a gente vai usar present perfect e não o simple past, igual sugere a alternativa A. Tudo bem? É isso para a questão 13.